Bem, a análise técnica ela pode ser definida como estudo do comportamento do mercado, principalmente através do uso de gráficos, com o propósito de identificar tendências de preço. Okay? A gente grifa o identificar, porque muitas vezes na literatura de análise técnica nós vemos a palavra prever aqui. Né? Muito importante que vocês entendam que nós não conseguimos prever o futuro no mercado financeiro. Nós não temos bola de cristal. Portanto, a análise técnica ela é uma leitura de mercado, né, das demandas, das forças de oferta e demanda no mercado, que é exatamente a segunda definição. Como também se estuda o mercado em si e não os fatores que o afetam, pode-se definir, né, a análise técnica como sendo a análise de oferta e demanda do mercado, já que isso é o que define o preço. Então, pessoal, oferta e demanda, ou seja, se nós temos mais compradores do que vendedores, o mercado sobe. Se nós temos mais vendedores do que compradores, os preços tendem a cair. Então, a leitura que nós fazemos do mercado com análise técnica é exatamente para isso. É para identificarmos, né, aqui mais uma vez a palavra, essas situações, essas forças compradoras e essas forças vendedoras. Então nós temos as situações onde o mercado está mais comprador do que vendedor, então ele tende a subir, e vice-versa, quando ele está mais vendedor do que comprador, ele tende a cair. E quando essas forças elas se igualam, nós temos uma condição de mercado lateralizado ou sem tendência. Então, como nós vamos ver mais adiante, existem basicamente três tendências no mercado: de alta, de baixa e a lateral. Então, o que nós vemos, né, entre oferta e demanda são exatamente essas situações, pessoal. São essas forças que nós, na análise técnica, conseguimos identificar, né, e operar de acordo a isso que nós identificamos. Então nós não prevemos, nós identificamos, nós vemos essas forças e agimos de acordo a cada uma delas. Bem, as diferenças entre análise técnica e fundamentalista. A análise fundamentalista, né, no caso de uma empresa, ela considera, né, os fundamentos dessa empresa ou de um país, né, quando a gente fala de análise fundamentalista de Forex, com base em interpretação de dados e indicadores disponibilizados e considerados como verdadeiros. Tais interpretações, muitas vezes, elas são controversas e dificilmente conseguem prever o comportamento de preço do ativo. Né? Ou seja, não é porque saiu um dado positivo para a economia que isso tende a ser positivo também para a moeda. O que muitas vezes as pessoas não entendem é que não existe a relação de casualidade no mercado financeiro. Né? Essa relação não existe. Então, não é porque sai um dado bom que os preços tendem a subir. Não, muitas vezes esse dado bom ele só corrobora, né, aquela informação, aquela sensação que a gente já possuía do mercado financeiro, e após esse dado positivo, né, ser divulgado e ser tornado público de acordo ao que a gente já esperava, não tem mais nenhum outro dado positivo que possa afetar os preços mais adiante. Portanto, os preços caem. Né? Então, muito cuidado quando vocês quiserem fazer uma relação direta de casualidade no mercado financeiro. Os preços vão subir porque esse dado positivo vai sair. Não, o que acontece muitas vezes é que sai um dado diferente ao dado que nós prevíamos. Então, aí sim existe uma surpresa no mercado, existe um fator que nós desconhecíamos. Tudo o que é conhecido no mercado já é precificado. A análise técnica, né, ou análise grafista, considera que todos os fatores necessários estão representados no gráfico. A história do mercado, né, do gráfico de preço desconta tudo. Na medida que este traduz o comportamento de mercado. Né? Então aqui está a afirmação, o mercado desconta tudo. Né?
Ou seja, o preço de mercado representa um consenso, um equilíbrio entre oferta e demanda e desconta todos os fatores. Então, né, qualquer dado macroeconômico, político, psicológico já estará precificado pelo mercado, ou seja, este preço já está sendo considerado, pessoal. Por isso que, como a gente falou anteriormente, não é porque saiu um dado econômico positivo que os preços tendem a subir e vice-versa também, tá? A análise técnica ela tem 3 premissas, né? A ação do mercado desconta tudo. Bem, as 3 premissas da análise técnica. A análise técnica ela tem 3 premissas principais que é muito importante que vocês saibam. A primeira delas, a ação do mercado desconta tudo, como nós demonstramos anteriormente. Ou seja, todos os fatores que podem afetar o preço de uma ação já estão precificados pelo mercado. Depois, os preços se movem em tendência. Então, pessoal, os preços não se movem, né, numa reta só para cima ou numa reta só para baixo. Eles se movem em tendência. Portanto, nós vamos encontrar 3 tendências no mercado. Uma tendência de alta, uma tendência de baixa, ou um mercado lateralizado ou sem tendência, né? A gente vai falar mais sobre tendência mais adiante, mas é importante que vocês saibam isso. Os preços sempre irão se mover em tendência. Depois, a história se repete. A história se repete por quê? Porque nós somos humanos, né? Nós sempre tendemos a reagir da mesma maneira quando a mesma situação aparece no mercado, né? Então, quando a gente vê um preço caro, né, todo mundo não se sente confortável em comprar caro, né, e sim vender caro e comprar barato. É por isso que quando a gente vê um preço caro, né, já começa a escassear o número de compradores. E sim começam a aparecer vendedores. Como a gente vai falar também mais adiante, em suporte e resistência, né, são níveis de preço que ficam barato ou ficam caro, né? É por isso que a história tende a se repetir, né, porque nós temos referenciais históricos, né, na nossa cabeça que nos ajudam a balizar as nossas ações. É por isso que a análise técnica, pessoal, ela tem uma alta probabilidade de acerto, porque aquela mesma sensação de algo caro que nós tivemos no passado, nós passamos a ter também no futuro. A análise técnica, ela possui 3 vantagens. A primeira delas é a adaptabilidade. Isso quer dizer que a análise técnica, ela se adapta a qualquer tipo de operação e tempo. Com isso, ela converte a análise técnica, né, em uma ferramenta extremamente flexível de estudo. Ou seja, não existe nenhuma área dentro do mercado de ações, de taxas, de futuros, de commodities, de forex, aonde não se aplique os seus princípios. A segunda vantagem é a flexibilidade. Por quê? Porque devido à grande quantidade de dados, por exemplo, que um analista fundamentalista deve considerar, ele acaba se focando em mercados específicos, né? E ele não consegue conhecer mais do que o mercado. Não é o que acontece com um analista técnico. O que nós analisamos através da análise técnica são movimentos de preços, né? Então, esses movimentos de preços, eles funcionam, ou seja, essas forças de compra e venda, né, de oferta e demanda, elas funcionam para basicamente todos os ativos negociados no mercado financeiro. Então, se você utiliza análise técnica para negociar Forex, e você se perguntar, mas será que isso funciona para o mercado de ações ou para o mercado de futuros? Funciona, pessoal. Funciona da mesma maneira que você utiliza, né, em qualquer um deles, seja de Forex, seja de futuros. E a última vantagem da análise técnica é a ampla perspectiva. Ou seja, por acompanhar amplamente os mercados, né, ou seja, por você acompanhar todos os mercados, como a gente viu no item de flexibilidade, você consegue sempre ter em mente
uma grande visão do mercado e aproveitar e se aproveitar dessas correlações. Então, por exemplo, você consegue acompanhar e ver, né, o mercado de Forex, o mercado de moedas, você consegue acompanhar e ter uma ideia do mercado de petróleo, você consegue ver o S&P 500, você consegue ver a Bovespa, você consegue ver o dólar no Brasil. Então você analisa, entende as correlações que existem. Ah, então quer dizer que o petróleo, o dólar canadense, ele se move por causa do petróleo, ou seja, se o petróleo chega numa região de resistência e começa a entrar força vendedora, quer dizer que isso deve afetar o dólar canadense, que tem uma correlação contrária, ou seja, se o petróleo cai, o dólar canadense sobe. Então, se, né, o dólar canadense chega o petróleo chega numa resistência e começa a encontrar força vendedora, isso deve causar uma força compradora no dólar canadense. Ou seja, você consegue acompanhar, né, essas correlações e se aproveitar desses movimentos antes que eles efetivamente aconteçam no mercado. Tá, pessoal? Então, as 3 vantagens da análise técnica: adaptabilidade, flexibilidade e ampla perspectiva.